Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos mais uma vez em contato com vocês para desenvolvermos mais uma etapa, dessa série de estudos que estamos apresentando sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. E vejam, nós estamos ao longo dessa programação comentando então esse texto magistral, o conjunto de textos, são as cartas ou as epístolas de Paulo, mas numa visão espírita, que inclusive nós desenvolvemos num livro de nossa autoria que tem o mesmo título, Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, editado pela Casa Editora Clarim. Nós vamos hoje iniciar o estudo da primeira epístola a Timóteo. Eu disse iniciar, porque nós vamos dividir em 2 programas. No programa de hoje, nós estaremos dando um foco em versículos da primeira epístola de Paulo a Timóteo, relacionado com valores para os colaboradores. Então, as recomendações, as observações de Paulo sobre esse tema, colaborando, ajudando, orientando a Timóteo. De início, nós temos que considerar com vocês que essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela se enquadra nas chamadas epístolas pastorais de Paulo. Por que pastorais? Porque Paulo dirige-se a uma pessoa que tem uma responsabilidade, que tem um papel, eu diria, como um autêntico pastor. E é nessa circunstância, então, que tem várias epístolas de Paulo dirigidas a pessoas. Então, nessa primeira epístola de Paulo, dirigida a Timóteo, que são 2 epístolas, nessa primeira consta uma das hipóteses é que Paulo teria redigido essa epístola num período que ele estava já em Roma, depois que ele teria sido liberto, absolvido por Nero, e antes dele ser preso pela segunda vez lá em Roma. Então ela teria, segundo vários estudiosos bíblicos, sido redigida nesse período. Mas também há autores que admitem que Paulo teria escrito essa primeira epístola a Timóteo durante um período que ele esteve na Ilíria, que é uma outra região imersa dentro do Império Romano. Mas nós temos que ressaltar para vocês que Paulo valorizou jovens, e é o caso de Timóteo. Lembrando aqui que Timóteo ele foi identificado, vamos assim dizer, por Paulo durante o início da tarefa missionária de Paulo, quando ele estava ali naquela região de Listra, que é a antiga Ásia Menor, hoje a Turquia. Então vejam, no livro Paulo e Estevão, escrito pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, comentando alguns versículos de Atos dos Apóstolos e algumas epístolas de Paulo, Emmanuel escreveu sobre o registro relacionado com Timóteo. Então nós vamos ler para vocês. Na mesma noite da chegada de Paulo, ali em Listra, na cidade de Listra, ele observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Então, na casa ali dos familiares de Timóteo, esse menino aí com 13 anos já estudava algumas anotações relacionadas com
os livros de Moisés e também dos profetas. E ali, nesse casebre humilde, né, segundo Emmanuel, é que Paulo começa a fundar, a preparar um grupo de seguidores de Jesus. E vejam, nessas circunstâncias também escreve Emmanuel: estabeleceram num casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Mateus, que havia deixado, né, o contato ou prosseguindo na viagem com Paulo, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Então, o adolescente Timóteo começou a colaborar com Paulo ali na terra natal do jovem, né, em Listra, nessas circunstâncias que foram registradas. Porém, a gente sabe, né, e vários historiadores mostram, que no futuro Timóteo veio a executar um trabalho bastante significativo na cidade e região de Éfeso, né? Também em Ásia Menor, mas numa outra região, atualmente Turquia. E Paulo, inclusive, se refere a esse jovem, né, nessa primeira epístola, o meu verdadeiro filho na fé. Então, era um carinho paternal, né, que Paulo desenvolvia ou nutria com relação a Timóteo. É interessante que Timóteo ele atuou em igrejas ou agrupamentos de seguidores de Jesus que já eram bem formadas também. Então não foi apenas aquele início lá em Listra. Ele passou a acompanhar Paulo em várias viagens e ser designado por Paulo para colaborar em alguma dessas comunidades, e que enfrentavam inclusive problemas locais. Então, muitas vezes, Timóteo foi intermediário para levar uma dessas cartas, né? Então, na verdade, o Timóteo, ele aprendeu a desenvolver muitas vezes um enfrentamento, ele soube enfrentar desafios, né? E encontrando até ambientes hostis, ambientes de dificuldades, ambientes de heresias, né? E que dificultava às vezes o trabalho dos seguidores de Jesus. Por isso é que Paulo escreve essa epístola, essa carta dirigida a Timóteo. Então, nessas circunstâncias, eu lerei para vocês aqui um trecho, né, dessa epístola dirigida a Timóteo. Como te roguei, escreveu Paulo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação em Deus, que consiste na fé, e assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Veja como Paulo foi tão claro nessas recomendações a Timóteo, e que essas recomendações, obviamente, refletem aquele momento complexo que Timóteo encontrava naquela comunidade. Então vejam, que ele estava ali na cidade de Éfeso, né, Timóteo. Então vejam, nessas circunstâncias, Paulo chama a atenção para que não valorizasse aqueles que ensinassem outras doutrinas, porque já existiam aqueles chamados falsos profetas, que Paulo sempre faz referência, né, nas suas cartas. Não se deem a fábulas, quer dizer, histórias inventadas, né, que também aconteciam, ou a genealogias intermináveis, porque era uma mania que tinha uma certa tradição no mundo judaico de ficar olhando a origem, né, de determinadas famílias com relação às primitivas tribos ali de Canaã, todo o desenvolvimento do povo judeu. Então as chamadas genealogias, e que Paulo não valorizava isso, e que eles deveriam, na verdade, trabalhar mais na questão da fé,
Mas que fé é essa? A fé representada por um amor, coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Então era a forma que Paulo recomendava para que Timóteo, na sua liderança, no seu papel ali junto àquela comunidade, ele não se perdesse em questiúnculas com esses que estavam fingindo, né, como se diz aqui Paulo nesse versículo que nós lemos. Há um outro versículo também que tem a ver com esse. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, o Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Veja que depoimento interessante, né, que Paulo está fazendo aqui. Que ele está dizendo que ele foi confortado por Jesus. Aliás, ele foi buscado, foi procurado por Jesus às portas de Damasco. Esse é um fato de grande distinção e raríssimo, né? E que ele foi tido por fiel no ministério dele. Ou seja, os próprios exemplos, a experiência de vida, né, que Paulo estava sedimentando, apontavam para essa sua nova fidelidade agora a Jesus, e não mais só a Moisés. Mas ele lembra também que no passado ele foi blasfemo, perseguidor e injurioso, mas ele alcançou misericórdia, a oportunidade, né, que ele teve a partir do momento que ele se convenceu de ser um seguidor de Jesus. Então, tudo que ele fazia no passado, ele dizia, foi por ignorância, foi por incredulidade, mas agora ele sabia entender tudo isso. Esse depoimento de Paulo, ele é muito significativo, ele é muito importante para chamar a atenção daqueles seguidores que estavam naquela fase de transição, ou do paganismo ou do judaísmo para seguidor de Jesus, e que tinha que deixar de lado o passado, não ficar se perturbando com enganos, erros cometidos no passado, mas também não se fiar mais naquelas orientações da lei, como Paulo sempre dizia, do passado. Então, o antigo doutor da lei, que tinha, portanto, uma experiência e que foi um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus, agora ele reconhecia o engano dele, mas ele não ficava lamuriando isso e nem se culpando. Ele procurava agora colocar avante uma ação, e que é isso que ele chamou da graça que ele recebeu, essa nova oportunidade para conhecer e colocar em prática os ensinos de Jesus, que estão respaldados na misericórdia e no amor. Essa foi, na verdade, a tônica de toda a mensagem de Jesus, diferente daquilo que estava presente no Antigo Testamento, que era de uma lei férrea, né? Dente por dente, olho por olho. Agora não, Jesus nos trouxe a visão de Deus Pai. Deus é amor, como depois escreveu João. Então, prosseguindo nessas orientações que Paulo encaminhou nessa epístola a Timóteo, ele falando, portanto, dos colaboradores, né? Dessa relação de Timóteo na sua liderança com aqueles que estavam afeitos no dia a dia do trabalho da comunidade. Então escreveu, por exemplo, aqui em outros versículos, Paulo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então ele se refere a Timóteo como se fosse um filho dele. E profecias que houve acerca de ti. A palavra profecia e profeta, naquela época, não era necessariamente significado só do profeta, mas era
sinônimo às vezes de uma mediunidade, de uma interlocução entre o plano espiritual e o plano corpóreo. Então isso significa que Paulo recebeu algumas informações de natureza espiritual acerca da missão e do papel de Timóteo. Então, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Então Paulo recebeu essa informação espiritual sobre o jovem Timóteo. E que ele deveria então caracterizar-se pelo bom trabalho, né? A boa milícia, no significado não no sentido de hoje, de milícia, mas no significado de um grupo de trabalho, de dedicação, de servidores. E ele mostra a fé, a boa consciência, evitando aquilo que aconteceu com outras pessoas que foram naufrágio na fé. Então essa firmeza, essa fidelidade é que deveria ser persistente de acordo com a orientação de Paulo de Tarso a Timóteo. Então ele se dirige a seu filho espiritual, não é? E que ele ficou impressionado por Timóteo desde aquele instante em que ele o conheceu adolescente na casa dos seus familiares, né, na cidadezinha de Listra. Pois bem, essa sólida orientação que ele dava a Timóteo, e ainda ele anota, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então veja, ele identifica Jesus, homem, como o Messias, né? Que foi predito lá desde o Antigo Testamento, e que faria mediação entre a divindade, entre os planos superiores e os homens. Foi exatamente esse o papel, né, que Jesus executou. Por isso é que muitas pessoas usam até a expressão Jesus o médium de Deus, quer dizer, Jesus o médium intermediário das mensagens superiores emanadas de Deus. Então era essa a colocação e orientação que era dada por Paulo, mostrando que era importante manter a ideia do monoteísmo, Deus, ele não confundia, isso é importante, Paulo não confundia Jesus com Deus, mas Jesus como homem, isso é também importante para nós, e que estava sendo um intermediário da mensagem divina. Então, para nós isso é de uma clareza e que define muito bem a importância da tarefa, das orientações e dos registros imortais ou morais dos ensinos ou das epístolas anotadas por Paulo. Então é esse mediador que é importante, e aí nós lembramos de João, quando escreveu uma fala de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. É o papel do intermediário, é o papel do mediador entre a divindade e os homens. É exatamente essa a colocação que Jesus fez aos seus discípulos nos seus instantes finais e que foi registrada pelo evangelista João. Então o antigo doutor da lei, ele reconhece exatamente isso, né? E fala e escreve sobre Jesus, mas demonstrando essa visão diferenciada que ele tinha de Jesus. E ele chega a escrever numa outra epístola, que é dirigida aos Hebreus, mas tem a ver com o que nós estamos falando, que Jesus é o mediador de uma melhor aliança, ou seja, superando aquela antiga aliança, né, que é tão falada, tão lembrada da aliança de Moisés. Então ele considera de Jesus superior. E aí ele recomenda a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Ou seja, mãos santas. E oração significa orar e vigiar, orar e atuar, orar e trabalhar. Exatamente isso. Mas sem ira, sem contenda, sem disputas. Então era a recomendação que Paulo estava transmitindo a Timóteo na sua liderança,
para com o relacionamento com os colaboradores, aqueles que frequentavam e participavam daquela comunidade em Éfeso. Isso então é muito significativo, porque ele está utilizando, Paulo, aqui raciocínios inclusive, ligados àquela oração da parábola do fariseu e do publicano, que também foi anotada pelo evangelista Lucas, e do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que deve partir do coração, né? E onde nós vamos reconhecer os nossos enganos, mas perdoando aos nossos inimigos, né? Então, esse versículo é muito importante. E aí Emmanuel comenta, inclusive, isso é significativo para nós, que Emmanuel faz comentários, por exemplo, no livro Pai Nosso, né? De psicografia de Chico Xavier, o seguinte: lendo-lhe o conselho, quer dizer, o conselho de Paulo, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos, se participa de labores intelectuais, impunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se todavia a conveniência de se ajuizar na finalidade e no conteúdo da ação desprendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, que se a sua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Vejam, isso é extremamente significativo para a recomendação que Paulo dava para a nova forma de relacionamento interpessoal, a nova forma de relacionamento entre os diversos participantes e colaboradores dentro de uma comunidade de seguidores de Jesus. Esses valores, né, que Paulo apresenta a Timóteo, que estava numa posição de liderança ali, é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, ele continua detalhando nessa epístola. Esta é uma palavra fiel, escreveu Paulo. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado aqui, ela tem um significado que tinha a ver, na verdade, com todas aquelas ações dentro de uma determinada área. Então, essa recomendação de Paulo para Timóteo é, sem dúvida nenhuma, de extrema significação para cultivo de valores, com base na essência dos ensinamentos de Jesus para a prática nos diversos agrupamentos. Nós continuaremos no próximo programa analisando outros aspectos da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Até lá!